merece todo louvor, toda glória. Diga amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Graças e paz a todos, irmãos. Amém. Quem vive para se derramar na presença de Deus, diga eu. Glória a Deus. Amém. Pode sentar um minutinho em nome de Jesus. Vamos aprender um pouco mais. Nós estamos na semana do derramar da alma diante de Deus. Amém, meus irmãos? E é importante que você, ao pegar a sua carteirinha dessa semana, é somente uma semana, você declaração, claro. Deus pode querer um pouco mais desse derramamento, aí é com Deus, né? Mas até então, uma semana só, nós vamos estar declarando, meus irmãos, eu vou me derramar a minha alma. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí depois você que não tem ainda a carteirinha, adquira. Coloca o seu nome aqui escrito e declara. Você quer declarar junto comigo hoje? Eu, fulano de tal, vou me derramar a minha alma. Amém? Aí você que é Maria, eu, Maria, vou derramar minha alma. Você que é João, eu vou derramar. Eu, João, derramo, eu vou derramar minha alma. Amém, meus irmãos? E assim por diante, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos na palavra de Deus e vamos aprender algumas características desse derramar. Né? Pastor, como é que eu sei que eu estou me derramando perante Deus? Algumas características nós vamos estudar. Primeiramente, deixa a gente estudar aqui 1 Samuel 15, que é o versículo base, né, meus irmãos, dessa semana do derramar da alma diante de Deus, né? Essa que é a última semana do mês de maio, e já domingo, primeiro domingo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. 1 Samuel, capítulo, meus irmãos, de número 1, versículo 15. Quem tem a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 15. Vamos ler aqui juntos, em nome de Jesus. 1 Samuel 1, verso 15. Quem achou, diga amém. Esse é o nosso versículo base, tá, pessoal? Sobre esse entendimento que Deus me deu nesse último domingo, sobre se derramar. Diga amém. Quem achou, diga amém. Vamos ler 1,15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante quem? Perante o Senhor. É isso que nós estamos com esse propósito, irmão, Deus colocou no coração para essa semana. Amém? É dizer, eu vim derramando. Amém? Você já veio derramando domingo, vamos nos derramar um pouco mais hoje. Amém? Sexta-feira mais ainda. Amém? E domingo, meus irmãos, primeiro domingo do mês de junho, vamos já começar o mês derramando perante quem? Perante o Senhor. Amém, meus irmãos? E nós sabemos o resultado desse derramar da alma de Ana. Qual foi o resultado da vida dela, irmãos? Ela que não era mãe, se realizou como mãe, diga graças a Deus. Mas por que, pastor? Porque ela se derramou. Quando você se derrama perante o Senhor, meus irmãos, então pode ficar certo que a bênção vem, você realiza sonhos, projetos, porque ao se derramar perante Deus, você, a primeira grande característica desse derramamento é o se entregar. A pessoa entrega o que Deus está pedindo, ela entrega aquilo que Deus tem pedido a ela. Se você se derrama perante Deus e não entrega o que Ele está pedindo, então não é um derramamento. Amém, meus irmãos? Antes se derramou, se entregou. A gente falou de Zaqueu, ele também se derramou e se entregou. Amém? Agora vamos para algumas características a mais desse derramamento. Pastor, como é que eu sei que está acontecendo um derramar? Agora vamos para Marcos, capítulo de número 5. Vamos lá? Marcos, capítulo 5. E versículos, irmãos, de número 21, amém? A gente vai ler o 21, versículo 24 e diante, e assim a gente vai aprendendo, tá bom? Vamos lá? Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 21. Vamos ler a partir do versículo 21. Então a gente viu no último domingo a questão da entrega, né? E hoje, meus irmãos, vamos ver mais algumas características desse derramar, tá bom? Hoje vamos ver um pouco mais, em nome de Jesus, que diz assim, ó, quem achou, diga bem, glória a Deus, né? E fala assim a palavra do Senhor. Marcos 5, 21 diz: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome quem? Jairo, e vendo, prostrou-se ao quê, irmãos? Aos seus pés. E aqui está a primeira característica do derramar da alma, amém? O se prostrar.
A pessoa, meus irmãos, quando ela quer derramar alma realmente perante Deus, ela se prostra perante o Senhor. Quem era Jairo? Olha o texto que diz aqui, ó, 22. E esse chegou um dos principais da sinagoga. Ele era um dos principais da sua sinagoga. Ele era uma pessoa muito importante. Amém? E ele era uma pessoa de grande influência, uma pessoa importante. Mas ele não queria nem saber de carro, de nada, porque eu sou isso, porque eu sou pessoa errada. Eu quero me prostrar. Eu vou me prostrar perante Deus. Eu vou me derramar. Quando a pessoa se derrama, ela se prostra, ela se curva perante o Senhor. Ana estava se curvando, Zaqueu se curvou perante o Senhor. Eu vou me consertar. Isso é se derramar, irmão. É se prostrar. Ele se prostra perante o Senhor e aos pés dele. Amém, meus irmãos? Então se coloca aos pés do Senhor, se prostra perante ele. Como assim, pastor? Como é que eu sei que eu estou me prostrando? Aceite a vontade dele. Aceite a vontade do Senhor. O que ele mandava você fazer, faça. Amém? Se prostra. Ele se prostra perante o Senhor e ele faz o que, meus irmãos? 23. E rogava-lhe o que, irmãos? O que deixa de 23? E rogava-lhe muito. Quando a pessoa é disposta a se derramar, meus irmãos, ela não olha o tempo que ela vai passar orando. Sabia disso? Sabia que quando você está muito preocupado com o tempo na hora da oração, você não está se derramando perante o Senhor? O texto diz que ele rogava ali muito. Ou seja, a pessoa, quando ela se derrama perante Deus, ela não olha o tempo, ela se derrama muito. Ela não olha nem sempre o tempo passar. Uma pessoa que vem à igreja e está muito preocupada com o tempo, né? Sentir, sabe, aquele tempo que passa, de hora, não está se derramando, pessoal. Amém? Claro que o pastor sabe a questão dos horários, direitinho, meus irmãos. Mas a verdade é que a pessoa que não está se derramando perante Deus, ela esquece até o tempo. Ela esquece a hora e ela está disposta a orar mais se for preciso. Quanto mais ela precisa orar, ela está disposta, ele está disposto. Isso é se derramar. Isso é se derramar. E rogava-lhe o que, irmão? Muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas o que, irmãos? As mãos para que sare e o que, gente? E viva. Diga graças a Deus para que ela venha ter vida. Amém? Senhor, ele rogava muito, olha lá. E a pessoa, quando se derrama, ela ora muito. Não importa se vai passar 5 minutos ou se vai ser 1 hora falando com Deus, orando a Deus, buscando a Deus. Ela se derrama, amém? Ali, ó, Ana se derramou em prol do filho. Aqui Jairo está se derramando em prol da filha dele, que estava moribunda, estava muito doente, né? Amém? Ele estava ali se derramando, Jesus me ajuda, se prostrando, amém? Rogando bastante: vem comigo, Jesus, vem comigo, minha filha está precisando, amém? E aí, meus irmãos, no versículo 24 diz, olha o 24 agora: e foi com ele, e seguia uma grande multidão do que, irmão? Que o apertava, amém? E aí vem o versículo 25: e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, né? Olha lá, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, o que, irmãos? Sararei. 29: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, está já o que, irmãos? Está já curada daquele mal. Amém, meus irmãos? E do versículo 30 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Você está vendo que a multidão aperta o Senhor? Amém? E ele ficou o quê? Olha o versículo de número 32: e ele olhava em redor para ver o quê? Olha lá, e ele olhava em redor para ver o que isso, o quê? Fizeram. Ele ficou procurando: quem foi essa mulher? Quem foi essa pessoa que me tocou? E ele ficou olhando, e demorou, viu, irmão? Ali deu tempo, viu, irmão? Ali passou tempo, o tempo foi passando, e ele perguntando: alguém me tocou, amém? E eu quero testemunho porque essa pessoa foi curada. Pastor, Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia, irmão, mas ele queria que a pessoa declarasse.
sim. Amém, meus irmãos? Jesus sabe fazer algo, mas Ele quer que eu e você declaremos aquilo que Ele fez, amém? Uma coisa é eu chegar, você foi curado, foi? Não, uma coisa é você levantar, mas pastor, foi curado em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Pastor recebeu uma bênção em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, o meu tempo, passou o tempo, amém? Pastor, só está sendo a mensagem? Não, a mensagem está nesse episódio aqui também. Aí o que aconteceu? O 32 diz que ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Aí o versículo 33: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda o que, irmão? Toda o que? Toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. A bênção completa dela só veio depois que ela deu testemunho. Aprende uma lição, tá? Não é mensagem de hoje não, mas fica como lição. A nossa bênção é completa depois que você recebe a bênção e dá o testemunho. Pastor, recebi a bênção, não deu o testemunho ainda, então sua bênção ainda não está completa. Amém, meus irmãos? Quando você dá o testemunho, a bênção é completa e a bênção aumenta em nome de Jesus. Amém? É importante dar o testemunho, amém? Bom, aí a mensagem vai voltar agora. Olha o versículo de número 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram: tua filha está morta, para quem farás mais quem? O mestre. Então vamos lá. Jairo, irmãos, olha a última vez que Jairo fala com Jesus. Jesus vai com ele, amém? E ele fala aqui, ó, até o versículo 23, tá vendo? Aqui, ó, 23 ao 24, vamos dizer assim, né? Do 24 em diante, irmão, olha quantos versículos passou: 24, 25, 26, 27, 28. Entrou outra mulher no caso de Jairo. Olha lá, 29, 30, 31, 32, 33, amém? 34, olha quantos versículos veio. Ou seja, essa mulher entrou no meio de uma situação, já estava no caso de emergência. E nessa situação que ele estava se derramando, Jesus falou: eu vou com você. Porque assim, quando você se derrama, Jesus vai com você. Diga amém. Já que se derramou, ele se prostrou, Jesus foi com ele. Mas essa mulher veio, tocou dele, demorou muito até ela se declarar. Até ela dar o testemunho, demorou muito, irmãos. E nessa demora, amém? Jairo poderia ter desistido. Mas aqui vem mais uma lição para a gente. Quando a pessoa se derrama, meus irmãos, ela continua com Jesus. Diga amém. Pastor, quando é que eu sei que eu estou me derramando na presença de Deus? É que você não larga Jesus. Você não deixa Jesus. Ah, mas está demorando, mas eu continuo com Jesus. Poxa, você vê assim do lado, um sendo abençoado, o outro dando testemunho, e você aparentemente: pastor, e a minha vez? Parece que não chega, né? Poxa, um conta a benção, o outro conta a benção, o outro também conta a benção, e parece que para minha vez não chega, pastor. Como é que é isso? Vai chegar, meu irmão. Continue se derramando. O seu esperar também é um derramar. Sabia que saber esperar é um derramar? Amém, meus irmãos? Amém, você está orando, já está buscando a Deus, e pensa em desistir. Amém? Você pensa em desistir porque um já contou a bênção, o outro já contou a bênção. Pastor, sou eu que ainda não. Continue se derramando e vai esperando. Mas pastor, a situação até piorou, está até mais difícil, porque o caso já até piorou, né? Porque antes ela estava o quê? Doente. E agora? Morreu, não é isso? Sério? Tua filha já morreu. Demorou muito. Demorou muito, já demorou muito. Irmão, continua se derramando. Porque mesmo que demore muito, mesmo que o problema pareça aumentar, se você se derrama, a bênção vai chegar na tua casa. Mesmo que agora está até mais difícil, mas se você continuar se derramando em buscar a Deus, em servir a Deus, em se prostrar perante o Senhor, em ouvir a palavra, em fazer essa campanha, buscar o Senhor, se você se derrama, a tua bênção chega. Pode demorar um pouquinho às vezes, amém, meus irmãos? Mas a sua bênção vai chegar. E o texto diz aqui, ó, que o pessoal chegou e disseram o seguinte, ó, vamos lá, tua filha já está morta, não enfadai mais o mestre. Demorou muito, mas ele ainda estava ali. Aí Jesus ouviu aquilo, olha o 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. O que, irmãos? Crê somente. Uma pessoa que se derrama na presença de Deus, meus irmãos, é uma pessoa que somente crê, ela se mantém crendo. Pastor, como é que você costuma me derramando perante Deus? Veja se você ainda está crendo. Veja se você está crendo no milagre ainda. Pastor, não estou crendo mais no milagre, então você parou de se derramar. Porque uma pessoa que se derrama perante Deus, ela crê no milagre até o fim.
até o fim. Ela vai crer no milagre. Ana, quando se derramou, ela creu no milagre. Ela creu que ela seria mãe. Ela creu que Deus ia realizar esse sonho dela, irmão. Quando a pessoa realmente se derrama perante Deus, ela crê até o fim. É muito difícil uma pessoa que se derrama. É muito difícil uma pessoa que se derrama perante Deus deixar de crer. A pessoa que se derrama, ela crê somente. Aí o pessoal fala, mas eu vou. Para de orar. Para não. Rapaz, não está adiantando nada. Está adiantando sim. Porque eu sei que eu estou me derramando perante Deus. Quando a pessoa se derrama, ela crê. Ela somente crê. E Jairo fez isso. Jairo creu. Amém, meus irmãos? Ele creu e continuou com Jesus. Os amigos dele queriam que ele deixasse Jesus. Mas uma pessoa que se derrama perante Deus, ela não deixa Jesus. Ela continua crendo. Ainda que o problema não resolveu. Ainda que a situação não resolveu. Mas em nome de Jesus eu vou continuar crendo. Porque Ele opera quando eu creio. Diga amém, meus irmãos. Amém? E tem mais. Vamos lá, para completar agora o texto, o estudo, né? Vamos lá, a lição de hoje. E fala assim mais. Vamos lá. Então, todos para ele parar de incomodar Jesus, mas ele como que se derrama sabe que não está incomodando Jesus. Não? Quem se derrama sabe que Jesus não se incomoda com o seu derramamento, não. Ele se agrada. Jesus se agrada, né? De quem se derrama. Diga amém. Jesus se agrada. É isso que ele quer. Ele quer um derramamento. Diga amém, meus irmãos. E aqui no mais adiante, né? Versículo de número 36, 37. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam. Aqui eu vou terminar, tá, pessoal? Os que choravam, os que planteavam, a menina estava morta, estava chorando. 39. Entrando, disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas o que, irmãos? Mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele. Ou seja, aquele povo não acreditou quando Jesus falou: a menina não está morta. A menina está o quê? Dorme. Eles não acreditaram porque eles riram. Quando alguém ri, está crendo ou está zombando? Ou está duvidando? Ele está duvidando, estava duvidando. Então o que ele fez? Ele tomou, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava, o que, irmãos? Deitada. Amém? Então vamos entender aqui a situação, porque parece algo simples o que aconteceu aqui, mas não é algo simples não. Preste atenção. Uma pessoa que se derrama perante Deus, ela tem que estar disposta ou disposta a fazer escolha. Escuta isso aqui. Uma pessoa para se derramar perante Deus, ela tem que estar disposta a fazer escolha. Amém? Ela tem que estar disposta a escolher a Cristo. Porque entenda, quem é que estava na casa de Jairo? Eram os amigos chegados e os familiares. Quando uma pessoa falece, quem você chama para ir? Amigos próximos e o quê? E familiares. E eles riram de Jesus. E Jesus falou com quem? Jairo, você vai ter que escolher. Ou eu, ou esse povo que está rindo. Não é uma decisão fácil não, irmãos. Você está diante de alguém que morreu. Amém? A família ali, os amigos ali. E você tem que escolher, mandar embora eles. Mandar eles embora. Quando a pessoa está derramada perante o Senhor, ela faz a escolha certa. Ela escolhe Jesus. Mesmo que a família fique com raiva. Mesmo que os amigos fiquem com raiva. Mesmo que todos fiquem com raiva. Mas escolher eu? Entre você, entre Jesus e eu? Não? Eu já vi isso. Eu já vi um caso de um marido que falou para a mulher: vai ter que escolher, ou eu ou a igreja. Mas nem você nem a igreja. Escolho Jesus e vou para a igreja, porque lá que eu busco Jesus. Mas é sério, irmão. Amém? Aí disse: tá, pois quando você chegar aqui, eu não vou estar mais aqui. Vamos embora. A mulher disse: não posso fazer nada, mas eu não posso buscar Jesus, não. Isso é uma pessoa que está o quê? Se derramando perante Deus, que tem um derramar dentro da pessoa. Ela não troca Jesus ou por nada. Aí ela foi para a igreja, se derramou perante o Senhor, orou a Deus, buscou o Espírito Santo, se voltou para Deus. Amém? E quando chegou em casa, o marido estava lá. Amém? Disse: mulher, prepara minha comida aí. Não foi embora coisa nenhuma. Sabe o que ela queria? É que ela trocasse Jesus por ele. Não pode, pessoal. Primeiro é Jesus. Os amigos, a mulher, não sabem depois. Mas primeiro é Jesus.
Deus falou, agora não dá para fazer milagre já, depois esse povo vindo aqui não. Não dá para fazer milagre, esse povo não está acreditando. Deixa eles fora um pouquinho, pede para eles ficar lá fora um pouquinho. Fica só comigo. Já estava tão derramado perante Deus, perante Jesus, que ele aceita a vontade de Jesus e não troca Jesus pela família, pelos amigos, pelos parentes que estavam ali. Amém? E ficando com Jesus, qual foi o resultado? Olha o que acontece quando você se derrama e faz a escolha certa de ficar com Jesus. Olha o resultado. Olha lá, no versículo número 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita Cumi, que traduzindo é, menina, te digo, o que eu te digo? Levanta-te. E logo a menina, que irmãos, se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande, o que, irmão? Com grande o quê? Um grande espanto. O espanto foi grande, irmão. Amém? O milagre foi grande. A bênção foi grande na vida de Jairo, na casa dele. A filha ressuscitou. A filha morta ressuscitou. Porque ele se derramou. Amém, meus irmãos? Porque ele se derramou. Está aqui o milagre. Se derrame. Que Deus vai fazer milagre na tua vida. Diga amém. Se derrame. Que Deus vai fazer uma obra bonita. Amém, meus irmãos? Continue se derramando. Se derrame perante o Senhor. Deixe Ele operar na tua casa. Deixe Ele operar na tua vida. Continue se derramando. A bênção vai chegar. O que estava morto ressuscitou. É um casamento destruído, Deus restaura. É um filho dos vícios, Deus tira dos vícios. É alguém que está todo perdido, Deus tira, Deus restaura. Quando, pastor? Quando eu continuo me derramando. Não pare de se derramar, meu irmão, e a tua bênção vai chegar. Diga para quem está ao seu lado, não pare de se derramar. Amém? Que a tua bênção vai chegar. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Não pare. Jairo não parou por causa de ninguém, nem pela morte da própria filha. Ele não parou de se derramar. Ele continuou com Jesus. Amém? Os amigos riram. Os amigos zombou. Falou, você vai ter que escolher. Esse povo que fica zombando, ou você vai ficar comigo? Eu fico com o Senhor. Eu fico com o Senhor. Pronto, esse estava derramado de verdade. Amém, meus irmãos? Quando você não troca Jesus por nada, você está derramado perante Ele. E o resultado é milagre. E o resultado é que a menina caída levanta, a família caída levanta, o filho caído levanta, o marido caído se levanta, a mulher caída levanta. Quando eu me derramo. Amém, meus irmãos? Vamos se derramar perante Deus agora, meus irmãos? Vamos se derramar sim ou não? Quem quer se derramar perante Deus, diga eu. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Pegasse suas mãos agora, meus irmãos, a sua cartela do derramar, né? Essa semana vai ser nessa fé, pessoal. Também da família, né? Quarta-feira do sedente, que pode segurar também. Mas agora eu queria que você pegasse a sua garrafa com água também, gente. Amém? A água também representa derramar, né, pessoal? Só que vai acontecer o seguinte: quando eu estou orando aqui, Deus vai derramar o poder dele nessas águas. Você vê disso? Irmão Jesus, pode pegar uma garrafa aí para você, porque quando você tomar dessa água aqui, ó, o poder de Deus vai agir na tua vida, amém? O poder de Deus vai agir na tua casa, o poder de Deus vai agir na tua família, glória a Deus, né, pessoal? Então levanta as águas para os céus agora, e nesse momento, meus irmãos, você vai pedir a Ele agora derramar. Jesus, faz um mover aqui nesse lugar, faz um mover aqui, meu Deus, mais forte. Essa pessoa diz que talvez tenha um filho, entenda, meus irmãos, que se derramar não significa não pedir uma bênção. Você pode se derramar e pedir uma bênção a Ele. Lembra que Jairo pediu uma bênção e Ele atendeu, meus irmãos. Então se derramar, pessoal, é isso. Se derramar é falar com Deus, é orar, é falar com Ele. Fale com Deus agora e se derrame. Eu diga para Ele, meu Deus, eu preciso, meu Deus, se derrame a tua graça, a tua bênção. Eu preciso. Fale para Ele agora. Se derrame, meus irmãos, e Ele vai agora operar. Se derrame, irmã, se derrame perante Ele. Vai se derramando, igreja, vai se derramando em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Vai se derramando, povo de Deus. Vai se derramando. Deixa Ele operar na tua vida. Deixa Ele operar agora. Chegou a hora. Isso, diga, se derrame, diga, Deus, eu preciso de um socorro do Senhor. Se você está precisando de um socorro, pensa, meu irmão.
Peça. Se derramar não significa não pedir. Peça. Jairo se prostrou pedindo socorro pela filha. Peça o socorro, meu irmão, para a sua casa. Peça o socorro para a sua família. Peça o socorro, meu irmão, agora no seu trabalho, se você está precisando. Peça o socorro na vida daquele filho afastado, daquele filho viciado, daquele que está, talvez, sabe, olha, convivendo, vivenciando, ou talvez na mão de alguém, meu irmão, ou está sofrendo. Meu irmão, fale com Deus. Talvez alguém enfermo, talvez você está enfermo, e diz: pastor, eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de uma cura. Então se derrame e peça uma cura a Ele. Se derrame e peça uma cura a Ele agora. Fale com Deus, olha a Deus, diga: meu Deus, socorre-me, Senhor. Eu preciso desse socorro. Eu preciso, meu Deus, de um socorro que vem do alto, de um socorro que vem dos céus. Meu Pai, como o Senhor socorreu a Jairo, socorre a gente hoje. Coloca uma bênção aqui sobre as nossas vidas. Coloca uma bênção aqui sobre as águas, meu Pai. Coloca uma bênção agora. Nós clamamos, nós pedimos a Ti. Move, Deus, teu poder. Move, meu Pai, porque nós não temos outra que confiar. Não temos outra pessoa, meu Deus, que possa nos socorrer. Ao contrário, meu Pai, nós só temos a Ti. Então fale com Deus agora e diga para Ele: meu Pai, eu só tenho o Senhor. Socorre-me, Deus. Se você precisa de um socorro, diga para Ele. Se derrame, diga: eu preciso de um socorro. Fale com Ele agora, meus irmãos. Fale com Deus e diga: Pai, nós precisamos de um socorro divino. Venha, meu Pai, sobre nossas vidas. Venha, meu Pai, em nome de Jesus. E nesse momento, igreja, levante as águas. Os obreiros vão passar agora ungindo. Os obreiros podem passar ungindo agora. E quando eles ungirem, irmãos, vai ter um toque especial do Senhor aqui. Lembra que nos tocou, pegou na mão da menina, e a menina levantou, pessoal. Então vai ter um toque especial agora. Os obreiros vão apresentar Jesus agora ungindo as águas. Pode ungir as águas, obreiros. Isso, pode ungir as águas. Vai consagrando, meu Pai, essas águas agora. Vai colocando nelas a unção de Deus. Vai colocando agora, meu Pai, nas águas, milagre, poder de Deus, para curar nossa casa, meu Deus, em nome de curar nossas vidas também. Deus quer curar você, sua casa, meu irmão. Fale com Deus agora. É a unção que está chegando aí, é uma unção forte que está chegando nas águas. É Deus consagrando, é Deus abençoando, é Deus trazendo paz, vitória, meu irmão, saúde para você e sua família agora. Isso, pode levantar as águas, que Deus está operando, Deus está operando. Ele está se movendo aí, Ele está se movendo nas águas agora, e Ele está consagrando, está abençoando. Para essa pessoa que se derrama, Jesus, vai trazendo vida, meu Pai, vida com abundância, Deus, transformação, Senhor, mudança, transformação, em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, você ungiu as águas. Escute agora, você vai beber essa água 3 vezes. O primeiro a provar da bênção é aquele que busca. Então você vai abrir essa água agora. Abra essa sua garrafa com água. Isso. Você vai abrir agora. E por 3 vezes você vai beber dessas águas. 3 vezes. Em nome do Pai. Bebe um pouco agora em nome do Pai. Bebe um pouco agora em nome do Filho. E pense na sua família agora. Em nome do Espírito Santo, beber a 3ª vez por você. Diga: por mim, Jesus, e pela minha família. Beba mais um pouco. Oh, aleluia. Eu creio que está vendo cura agora, meu irmão. Oh, está tendo cura aí agora. Aí você está. Jesus está curando. Jesus está libertando. Jesus está livrando você e sua casa. Ele está trazendo vida agora. Isso, em nome de guarda um pouco para a família, pessoal. E vai declarando agora: eu recebo, meu Pai, a tua bênção. Eu recebo agora, meu Pai, a bênção do Senhor. Nós recebemos, meu Deus, agora
Aleluia, 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 aleluia. É bênção dos céus, é bênção dos céus. Isso é bênção de Deus. Aleluia, aleluia. Receba agora, meu irmão, a bênção. Receba agora a tua bênção. É Deus que está te dando, é Deus que está te dando bênção. É Ele agora. Está te entregando a bênção. Agora que você recebe, eu recebo, meu Pai, essa bênção. Eu recebo, meu Pai, essa cura, essa operação do Senhor. E a sua casa agora, meus irmãos, está abençoada para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Move as águas. Eu dessa forma na tua família, Senhor, diga move as águas. Vou mergulhar, me derramar a minha vida, a